Olá, amigos. Estamos começando mais um Hora da Mudança podcast. Estou aqui ao lado do meu companheiro Norton. Tudo bom? Boa tarde a todos, tudo ótimo. Hoje vamos ter uma história incrível aqui de superação, hein? Uma das melhores, hein? Hoje o convidado é de peso, peso mesmo. Estamos aqui na presença da Zama, nossa representante, atleta pró, que tem orgulhado muito o Brasil. Tem uma história incrível que vocês já vão conhecer. E o Alex, né? Que é o companheiro dela também, faz ali o suporte nos treinamentos quando é necessário, né? E vocês têm uma história incrível que daqui a pouco a gente vai abordar, que eu achei muito interessante. Mas, Ama, começando, a gente queria saber um pouquinho, né? Como é que se deu essa tua introdução no esporte, né? Como o fisiculturismo apareceu na tua vida? Então, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, né? Te conheci hoje, já fiquei muito feliz em te conhecer a tua esposa. E o Norton, né, é um dos caras que ajuda bastante também na minha profissão e na minha carreira. Que tá comigo, tô com ele há 4 anos ali treinando na Overall, que eu digo que é a minha segunda casa, então quero agradecer a vocês pela oportunidade. E tô muito feliz de vir aqui poder contar um pouquinho da minha história, que quando eu conto a minha história, eu não gosto de, tipo assim, contar ela como uma história triste, que as pessoas olham, não. Vitimismo, né? Não é legal. Não. Eu gosto de contar, eu amo a minha história, sabe? Então, Sim. Eu adoro contar ela, porque é uma história, sim, de superação. Não de, ter saído de uma história triste, não, mas por ter vencido limites comigo mesmo, sabe? Isso. Tipo, a minha vida é como? Eu sempre fui criado num lar cristão, né? Meus pais são pastores, eu sou de família de pastores, meus irmãos e tal. Então, o fato de eu estar hoje no esporte é até um caso meio inusitado, assim, da onde eu vim, porque, querendo ou não, dentro da religião, ali a gente não tem muitos olhos pro fisiculturismo e tal, eles não conhecem, né, esse meio. Então, foi até diferente pra minha família, assim, essa transformação na minha vida. Uhum. Então, no ano de 2013... No fim de 2013, eu vim morar em Itajaí. Eu tinha recém me separado, né? E eu vivi um relacionamento bem tóxico, onde eu não sabia fazer nada, assim, tipo... Eu não tinha voz ativa, eu nunca fui independente. Pra vocês terem uma ideia, eu não tinha todos os meus documentos, como assim... coisas básicas, um CPF, sabe? Eu não tinha nada atualizado, porque assim, eu vivi mesmo num relacionamento tóxico, né? Então, foi onde eu me separei e pensei, cara, eu tive opção. Eu tive a opção de morar com os meus pais, né? Que os meus pais, eles têm uma vida boa, tranquila, e eu sei que me ajudaria muito, mas eu pensei, cara, eu preciso dar um giro na minha vida, porque eu tava com os 2 filhos, eu tenho 2 filhos, um tinha 1 ano e o outro ia fazer 4. Então, assim, eram 2 crianças muito pequenas, muito dependentes. Talvez foi até quem olha assim, nossa, que loucura, né? Poderia ter ficado com os pais, eles ajudavam a criar, mas, tipo, eu nunca aceitei isso. Eu pensei, cara, eu acho que chegou a hora de eu, tipo, dar um rumo na minha vida e poder passar para os meus filhos, né, o que é viver, qual as lutas diárias, como que eles vão crescer se eu viver lá, né? Uhum. Então eu vim para Itajaí, eu lembro que eu vim com um carro cheio de prestação para pagar, o carro cheio de roupa, assim, e com as 2 crianças pequenas. E eu lembro que eu fiquei na casa do meu irmão, porque o meu irmão, ele era embarcado, então ele não ficava em casa. Então a casa dele ficava sempre sozinha, assim. Ele ficava embarcado 1, 2 meses, então ele deixou eu ficar aquele período ali com as crianças. E aí, eu cheguei ali e pensei, e agora? O que eu vou fazer? Eu lembro que eu fui atrás de creche. Nas 2 semanas que eu tava ali, já consegui uma creche. Eu lembro que a primeira creche que eu consegui, eu moro em Itajaí, era lá na entrada de Navegantes, então era muito longe, né? E eu consegui uma senhora que eu já conhecia ela para cuidar do meu filho maior. Então minha rotina foi deixar o meu filho maior nessa senhora e levar o meu outro na creche. Eu saía de casa às 5 horas da manhã para fazer todo esse giro. E fui atrás de emprego. Eu lembro que o meu primeiro emprego foi numa fábrica de peixe, a Vitalmar, ali em Itajaí, uma fábrica bem forte, assim. E eu lembro que eu fui fazer o teste para ver se eu passava. Eu cheguei lá às 6 horas da manhã e saí às 4, assim. E quando eu recebi a notícia que eu consegui aquele emprego, nossa, eu fiquei muito feliz. Assim, muito. Apesar de que era um emprego pesado, tipo assim, era um emprego que era no meio, tipo, de sujeira, peixe e tal, mas, tipo assim, pra mim era a minha primeira vitória. Porque tu sair de um relacionamento onde tu não sabia fazer nada
e daqui a pouco tu se vê trabalhando, tendo teu dinheiro, sabe? Sustentando a tua casa. E eu lembro que ali eles pagavam diária. Eles não assinavam carteira, nada. Então eu ganhava R$50 por dia. Aí eu lembro que o meu irmão, ele chegou de um dia que ele estava embarcado, assim, de um tempo que ele ficou viajando, e falou assim, ó, eu vou morar com a mãe. Ele falou, ele já era separado, ele falou, ó, eu pensei em morar com a mãe e dar essa casa pra te morar. Uau. Se tu quiser ficar aqui, a única coisa que eu quero é que tu me ajude a pagar era os móveis, porque ele tinha feito tudo sobre medida. Eu pensei, cara, como é que eu vou pagar isso? Ganhando R$50 por dia. Mas na hora eu falei, cara, pode ir e deixa comigo que eu vou pagar. Como eu não sei, né? Porque eu tinha o carro pra pagar, aí eu tinha os móveis pra pagar, eu tinha água, eu tinha luz e tinha o sustento do mês inteiro e tal. Cara, foi a minha primeira luta, porque assim, eu passei muita dificuldade. Muita, mas posso te falar uma coisa? Feliz. Não feliz assim de ver faltando as coisas pros meus filhos, mas eu tava feliz porque eu tava sendo independente, assim, Sim. a primeira vez da minha vida, sabe? Tipo assim, cada vez que eu trabalhava, que eu ganhava aqueles R$50, eu lembro que eles me pagavam, tipo, na sexta. E eu chegava em casa com aquele dinheiro, era muito gratificante pra mim, sabe? Era muito, muito gratificante. E eu lembro que eu juntava dinheiro e as coisas começaram a piorar, ficar apertado, e eu tinha vez que ou eu pagava luz, ou eu pagava água, ou eu pagava o carro. Então assim, sempre acontecia alguma coisa, ou eu ficava sem luz, ou eu cortava a água, ou eu não pagava o carro. Mas aquilo ali eu nunca desisti. Eu acho que os meus filhos foram muita motivação, assim, porque eu pensei assim, cara, eu tenho filho, eu tenho que dar um jeito de sustentar os meus filhos, né? Eu tenho que dar um futuro pra eles, ensinar eles como que é a vida. Eu não quero que eles passem o que eu passei, sabe? E até mesmo tudo que eu sofri, assim, até mesmo no relacionamento, tudo, hoje eu posso explicar pra eles o que é uma vivência, sabe? Então eu lembro que um dia eu fui trabalhar, eu sou cristã, né? Sempre segui os princípios, então eu fui trabalhar e lá no meu serviço, já fazia tempo que eu tava lá, já fazia uns 2 anos. Porque eu comecei no 2000 e... fazia um ano que eu tava lá. 2014 inteiro eu trabalhei lá. E eu lembro que um dia eu tava batendo caixa de peixe e lá é muito frio, né? Porque é dentro da câmera fria, eles jogam o caminhão de peixe e tu vai, né? E eu falei, cara, Deus, eu não aguento mais. Eu falei, eu sou muito grata por essa oportunidade, só que, tipo assim, é muito frio, é muito cansativo pra uma mulher e eu não tô conseguindo dar o giro. E eu falei, Deus, abre as portas pra mim, abre a porta em outro lugar e tal. E quando eu fui na hora do meu almoço, eu lembro que a minha tia me mandou uma mensagem. Falou assim, ó, aqui na cozinha que eu trabalho, estão precisando de uma ajudante de cozinha. Só que assim, é pra limpar o chão, é pra descascar batata, cebola e tal. É de segunda a sexta. Aí ela falou, tu vai ganhar melhor, carteira assinada. Cara, na hora, assim, eu saí dali, entrei no RH, agradeci a oportunidade, né, que eu recebi e mudei de emprego. Quando eu mudei de emprego para essa cozinha, foi onde as coisas começaram a mudar, assim, na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito de fé, assim, sabe? E eu lembro que eu falei para Deus, Deus, faz a tua vontade na minha vida e não a minha. E eu creio que naquele momento Deus começou a guiar, assim, os meus caminhos, sabe? Eu creio que Deus faz muita coisa pelo ser humano, mas também depende muito da gente, né? Sim. Se a gente quer ou não, então. E eu lembro que ali eu comecei a ganhar melhor, sabe? Tipo assim, eu tinha um salário fixo. E a melhor parte é porque, assim, faltava muita coisa para os meus filhos, como comida, sabe? Assim, nunca passaram fome, mas, tipo, nunca comeram nada de bom. Eu não podia proporcionar isso para eles. E quando eu entrei ali na cozinha, a primeira coisa que o meu patrão falou, ele falou assim, ó, tudo que sobrar aqui, tu pode levar para tua casa. Tudo. Cara, e era comida que eu nunca comi, assim, sabe? Ele falou assim, ó, tudo, eu tô falando tudo. Porque assim, a gente não pode servir a mesma comida no outro dia. Então tu pega, faz a tua marmita e leva. Cara, aquilo ali, pra mim, foi uma virada de chave, porque eu economizei muito na comida, meus filhos comiam bem, sabe? Logo depois eu lembro que eu fui na creche ali, na frente da minha casa tem uma creche, e eu falei, cara, meu filho vai numa creche muito longe. E é muito difícil eu levar ele, porque eu tenho que sair muito cedo de casa. Eu queria ver se eu conseguia uma oportunidade aqui, uma vaga.
Consegui também. Então as coisas foram melhorando pra mim. Eu ainda não treinava, não tinha nenhum contato com a academia. E continuei nesse emprego. Foi onde eu comecei a melhorar de vida. Por isso que eu digo assim, às vezes a oportunidade da tua vida, tu espera que ela venha assim, vou trabalhar num escritório, vou trabalhar... Não, às vezes a oportunidade vem assim. E às vezes tu por orgulho, né, porque as pessoas que às vezes querem escolher ou não, não, nisso aqui eu não trabalho, isso aqui eu não faço. Mas eu creio que essas duas oportunidades que eu tive ali foram uma estrada para eu conhecer o esporte, sabe? Sabe, tu falou um negócio assim que eu acredito muito, porque eu também compartilho da mesma fé. E como pai também eu sei muitas coisas do que tu está falando aí, de sentimento, como a gente se enxerga em relação aos filhos. Eu acredito sempre que Deus, ele prepara planos para nós e conduz o nosso caminho, e que é muito importante, uma coisa que eu vejo muito na tua história é esse agradecimento. Muitas vezes as pessoas estão sempre em busca de um sonho, de um objetivo, mas não vivem o hoje, não são agradecidos pelo que ela tem hoje. E muitas vezes elas não chegam ao seu objetivo, as oportunidades não aparecem, porque elas não são gratas naquele momento, elas não vivem aquele momento com o seu 100%. E tudo isso foi gratificações que tu foi recebendo ao longo da vida, por toda a tua dedicação, por todo o teu agradecimento em cada etapa da tua vida, e por isso Deus foi proporcionando para ti que tu fosse chegando cada vez mais longe. E posso te falar, isso é tão real que assim, eu não conhecia o fisiculturismo. Então, pra mim, aquilo ali era a minha vida. Aquilo ali era o meu futuro. Então, eu pensava o quê? Cara, eu vou viver isso aqui o 100%, sabe? Vou acordar feliz, vou viver o 100%, porque é daqui que eu vou formar os meus filhos. É daqui que eu vou dar uma orientação de educação pra eles, de caráter, disso aqui. É o que eu vivo hoje. Eu não pensava assim, mas eu vou treinar, eu nem conhecia o esporte. Então, eu acho que Deus mesmo vai guiando, tu precisa ter olhos e ouvidos bem abertos para te entender, porque muitas vezes tu busca só, como tu falou, sonho, eu quero ser isso, aquilo, mas começa daqui, de baixo, aos poucos, às vezes a oportunidade não é como tu quer. Então eu fiquei muito tempo ali na cozinha e chegou uma hora da minha vida que eu já conseguia pagar o meu carro, já conseguia pagar água, pagar luz, já não cortavam mais água e luz. Pagou os móveis. Paguei os móveis, e muitas vezes, mas paguei. Entendeu? Você já tinha aonde eu morava ali, sabe? E já podia dar coisas melhores para meus filhos. E daí eu pensei, cara, agora eu vou cuidar de mim. Porque assim, eu sou muito sedentária. Eu só trabalho, chego em casa, limpo a casa, faço os afazeres e durmo. Preciso fazer alguma coisa. E na rua da minha casa, assim, dá uns 400 metros, 500, tem uma academia. E eu fui ali para me matricular, e me matriculei. E comecei a treinar. E eu lembro que um dos instrutores ali, o nome dele era Jefferson, ele andava sempre com uma garrafa d'água. E ele olhava no relógio e tomava água. E eu perguntei, cara, por que tu marca o tanto de água que tu toma? Ele falou assim, porque eu tô em preparação. Eu falei, tá, mas como é que é isso? Eu falei, tô em preparação com um campeonato. Aí ele me explicou como é que era, foi a primeira vez que eu ouvi falar, né, no fisiculturismo, como era e tal. E continuei treinando. Aí um dia ele chegou pra mim e falou assim, cara, tu tem uma genética muito boa. Tu já pensou em competir? Aí eu falei, não, eu nunca pensei em competir, nem né? Não tem nem dinheiro pra isso, enfim. Aí nisso um dia foi treinar ali um atleta também, o nome dele era Jonathan Correia. Daí ele olhou pra mim e falou assim, cara, tu já te falaram que tu pode competir? Eu falei assim, já me falaram, mas eu não sei nem por onde começar. Ele falou assim, eu preparo atleta. Se tu quiser fazer um teste comigo. Aí comecei, mas assim, eu comecei tão do nada que ele falou assim, tu pode escolher a categoria que tu quiser. E eu bem ingênuo, assim, não sabia, sabe? Aí eu olhei as categorias femininas que tinha e falei, cara, eu gosto dessa aqui, que era o wellness. Aí ele falou assim, então eu vou te preparar pra essa. Aí eu lembro que eu pensei, cara, a comida é muito caro. Como é que eu vou bancar a comida? Suplemento mesmo eu nem pensava em tomar, né? Aí eu lembrei que o meu patrão falou assim, tem um pessoal, essa comida aqui é diferente, ele falava. Essa comida aqui, ela é só a base de sal, não pode ter nenhum tipo de outros tempero, porque essas pessoas que comem essa comida, algumas têm diabetes e tal, então a empresa separa essa comida para eles, mas sobra muito. Nossa, só sobrava filé de frango, coisa assim. E também se sobrar, tu pode levar.
Pronto, montei minha dieta ali. Aí era só a base de frango e arroz. Sim. Entendesse? E ali eu comecei a fazer dieta. Quando deu 1 ano, isso já era em 2016 eu comecei a treinar. Quando deu 1 ano, eu falei, cara, eu vou competir. Ele falou assim, ó, vou te preparar. Quando deu 1 ano de treino ali, ele falou assim, agora tu tá pronta. A gente vai fazer a finalização, mas foi assim, coisas assim que hoje eu vejo quanto eu era crua, assim, né? Uhum. Tipo, eu fazia muito certinho a dieta. E eu evoluí muito porque eu não usei nada, assim, de ergogênico ou suplementação, nada. Era comida e treino mesmo. E eu falei, tá bom. Fiz o meu biquíni na mão, comprei as pedras, fiz um biquíni. Mandei uma mulher fazer um biquíni conforme era a categoria, sem as pedras. Colei pedra por pedra, fiz o meu biquíni. E fui subir na Wellness. Isso foi em 2017. Não, no fim de 2016, eu subi na Wellness. Só subi e desci. Quando eu tava pintando, quem me pintou foi sabe a japa da Overall de Curitiba? Claro. Foi ela que me Ana. pintou. Uhum. E ela tava me pintando assim, daí ela falou assim, olha, eu tô te pintando e eu não quero te desmotivar, mas tu não é Wellness. As tuas costas é muito grande. Tipo, eu já tinha desenvolvido muito, sabe, o meu superior. Ela falou assim, eu não vou te desmotivar, mas eu acho que tu vai subir e vai descer. Dito e feito, eu subi, não fui vista, desci. E ali foi a minha primeira prova. Eu acho de tanta dificuldade que eu passei na vida, assim, daquela saia justa, de querer dar um jeito aqui, um jeito ali, que fez eu não desistir na primeira ali. Eu desci do palco e falei, cara, então eu vou procurar qual é a minha categoria. Uhum. E comecei a pesquisar e conheci a Homos Physique. Foi aí que eu entrei na Homos Physique. Eu estreiei na Homos Physique em 2017. Em 2017 eu lembro que eu fiz 4 campeonatos no ano. E os 4 campeonatos eu ganhei. Foi tudo aqui em Balneário. Então aí começou a minha jornada, né? Só que foi uma coisa tão rápida que aí começou a me dar medo, assim, sabe? Porque eu pensei, cara, tá ficando muito sério. Tá ficando muito sério. E tipo assim, ó, eu não posso tirar dinheiro da minha casa pra fazer isso. Porque eu sempre pensei muito na minha família em primeiro lugar. Eu e meus filhos, sabe? Vou ter que arrumar outro emprego. E eu sempre orando, né? Senhor, se for da tua vontade, abre as portas. Vai me dando um caminho, um direcionamento. Se é isso que tu quer pra mim. E um dia eu fui na academia. Aí o dono da academia falou bem assim, cara, eu tô precisando de uma faxineira. Se tu conseguir uma faxineira, tu manda ela aqui, que assim, ó, é urgente. E eu tinha orado assim pra Deus, eu preciso de mais tempo com meus filhos. Eu não posso ficar tanto tempo fora de casa. Por quê? Porque eu sou pai e mãe, eu quero ver eles crescer, eu preciso ver o que tá acontecendo com eles, o desenvolvimento, eles precisam ter mais contato comigo. Aí eu falei, cara, mas eu falei no impulso, sabe? Na hora eu falei, tu já arrumou? Aí ele falou assim, tá, mas e o teu trabalho lá? Eu falei assim, pra mim vai ser mais vantajoso aqui na rua da minha casa, porque eu posso ver meus filhos. Aí ele falou assim, quantos que tu ganha lá? Aí eu falei, eu lembro que eu ganhava 1.700. Aí ele falou assim, eu só posso te pagar 1.200? Só que eu falei, cara, mas eu vou poder ficar mais perto dos meus filhos. E tipo, eu já tô com uma vida melhor. E eu pensei, falei, cara, eu aceito. Aí eu lembro que eu fiz o acordo lá, tirei toda a minha saída, guardei pra ter um fundo, né, assim, emergencial pra minha família. E comecei a trabalhar ali. Antes de trabalhar, eu falei assim, Alan, eu só queria te pedir uma coisa. Eu preciso trabalhar das 3 da manhã às 10. Ele falou, cara, ninguém trabalha assim aqui, tá louca? A academia tá fechada. Eu falei assim, não, porque assim eu consigo cuidar da minha casa, ficar perto dos meus filhos e me preparar pros campeonatos. Ele falou assim, cara, eu vejo um grande potencial em tipos campeonatos, então eu vou deixar. Foi onde eu comecei a trabalhar das 3 às 10 da manhã. Nossa. Cara, foi corrido, tá? Mas daí tu trabalhava nesse horário e no resto do dia tu era mãe, cuidava da tua casa. Então, tudo. eu trabalhava nesse horário. O Alan foi uma bênção de Deus na minha vida, porque ele deixava trabalhar das 3 às 10 e ele fazia muito apartamento e vendia, sabe? E ele falava, fiz 4 apartamentos, queres limpar pra mim? Eu te dou tanto. Aí eu saía do serviço ali, fazia o meu cardio, fazia almoço, fazia comida. Enquanto os meninos estavam na escola, eu ia limpar os apartamentos. Com os dinheiros que eu fazia faxina por fora, eu guardava pra competir. Não mexia no meu salário. E fui fazendo isso, sabe?
Fui fazendo aquele jogo de cintura e as coisas foram acontecendo. E eu lembro que eu tava com um preparador. Ele falou assim, cara, eu quero que tu vá competir no Rio Grande do Sul, em Canoas. Eu pensei, cara, não, como é que eu vou pra lá? Não tem dinheiro, não tem nada. E comecei, cara. Eu lembro que eu fiz aquele mês, assim, aqueles 6 meses, eu fiz muita faxina, cara. Muita. Eu não mexi em nada do meu salário. Com aquele dinheiro eu consegui pagar a minha passagem. Paguei a passagem da minha irmã pra ela me ajudar. Fui lá e ganhei o meu primeiro overall. Não. Então, assim, ó, foi muita luta. Mas quando eu entrei na academia, tem uma coisa que o Alan me falou, que eu falo sempre, que foi o que mudou a minha vida. Mudou mesmo. Ele pegou um papel, eu nunca me esqueço, e falou assim, ó, na academia tem todas essas funções. Limpar isso. Isso aqui, todo dia tu vai fazer a mesma coisa. E cada dia que tu faz a mesma coisa, tu chega mais perto da perfeição. Aí ele falou assim, isso se chama... Como é que eu falo? Que ele sempre fala pra mim, é rotina. Tu tens rotina? Isso tu tem que levar pra tua casa, isso aqui vai ser uma rotina? Tu vai chegar a tal hora, tu vai fazer isso. Quem tem rotina chega mais próximo à perfeição. Cara, eu guardei aquilo pra mim. Aquilo foi tão forte na minha vida, Norton, que virou a chave. Eu entrava na academia, eu botava o relógio, o contador, pra ver em quanto tempo eu limpava a academia. E cada dia eu fazia melhor. Aí comecei a levar pra mim. Hora dos meninos almoçar, hora de lavar roupa, hora de treinar, hora de estar em casa, hora de ficar com eles. Tudo tinha horário. Tudo. Comecei a adaptar isso na minha vida. Isso foi a melhor coisa que eu fiz. Entendeu? Acho que isso me forjou ser forte, ter mais tempo e tempo de qualidade com meus filhos também. Entendeu? Eu consegui agregar tudo. As pessoas me perguntam hoje, como que tu consegue conciliar família e esporte? Rotina, organização, disciplina, horário. O ser humano tem que ter isso. Então isso foi um fator muito importante pra mim, assim, sabe? Uhum. Que foi um divisor de águas. Então eu fui pro Rio Grande do Sul, ganhei o overall e entrou a pandemia. Aí eu pensei, agora vai acabar, né? Uhum. Quem que vai fazer campeonato na pandemia? Ninguém, né? Aí o meu preparador, nessa época, falou assim, ó, eu falei pra ele assim, ó, eu não vou mais trabalhar contigo, porque eu não tenho dinheiro. E ele queria, tipo, aumentar, assim, sabe, o que eu pagava e eu não tinha condições. Eu pensei, cara, nessa pandemia não é justo eu fazer isso, tirar da minha casa, ou trabalhar mais, agora eu não vou ter como trabalhar mais. Eu lembro que nessa época eu já tava trabalhando em 2 academias, o Alan tinha comprado outra academia e me botou de faxineira na outra também. Aí ele falou assim, Zama, eu vou ter que fechar uma academia, porque a pandemia, não vou ter que conseguir ficar com as 2. Aí eu pensei, cara, então eu vou parar. Então é pra mim parar, porque eu não tenho mais condições de pagar um preparador. Vai dar a pandemia, não vai ter campeonato. O que eu vou fazer? Vou esperar passar a pandemia, vou voltar a trabalhar, minha vida normal. E daí eu comecei a ficar muito aflita e falar com Deus o que seria de mim e tal. E eu vi um vídeo do Pacho. Uhum. Eu falei, cara, deve ser muito bom trabalhar com esse cara, né? Imagina. Mas como? Eu nunca vou chegar perto dele, né? Cara baita famoso, cara bom. Como que eu vou chegar perto dele? Também, se eu não tenho condições de pagar esse preparador, como é que eu vou pagar ele? Sim. Eu lembro que eu entrei no meu quarto, dobrei meu joelho e falei assim, Deus, meu sonho é trabalhar com ele. É o meu sonho. E se tu tem um propósito na minha vida de trabalhar com ele, eu vou postar um vídeo. Eu não sei como que ele vai chegar até mim, mas se for da tua vontade, ele vai me chamar de qualquer forma. Ou vai reagir, ou alguma coisa ele vai fazer. Cara, eu postei esse vídeo. Eu acho que Deus deve gostar muito de mim, porque a minha fé foi muito grande ali, né? Postei esse vídeo, cara, não deu 5 minutos. Ele me chamou no privado e falou assim, cara, tu tens um grande potencial. Nossa. Aí eu falei assim, cara, eu acabei de fazer um propósito com Deus e o meu sonho é trabalhar contigo. Só que assim, ó, eu não tenho R$1, falei pra ele. E fui mandado embora de uma academia agora. Só tenho um trabalho, mas o meu sonho é trabalhar contigo. Ele falou assim, não, a partir de hoje tu faz parte do meu time. E aí começou a minha história com o Pacho. Nossa, mas tu já acompanhava o Pacho antes? Já tinha feito alguma comunicação com ele? Não. Ou foi o primeiro contato? Uma vez eu fui num campeonato, porque como eu comecei a competir, Uhum.
Eu fui uma vez num campeonato, não fui pra competir, eu fui pra ver. E eu vi ele no palco. Nossa, eu achei ele muito gigante. Eu fiquei assim, muito assustada de ter visto um homem daquele tamanho, sabe? E eu lembro que eu fiquei numa fila muito grande pra bater foto com ele. E eu bati foto com ele, mas ele nunca falou comigo, assim. E fui embora. E ali eu fui procurar as redes sociais dele e tal. E pra mim, chegar perto dele, conversar com ele, jamais ia acontecer, imagina? Sim. Ia ser impossível, né? E tipo, eu usei a minha fé ali, eu acho que muita vontade. E a gente começou a trabalhar junto, assim. Foi um trabalho bem legal, assim. Um começo legal, sabe? Sim. E daí a tua história com o Pacho foi esse momento de virada na tua carreira. Foi. Eu evolui muito com o Pacho, porque quando eu ganhei ali, eu comecei a trabalhar com ele. Eu lembro que foi em julho, era no inverno, assim. E eu lembro que no começo do outro ano, em fevereiro, eu acho que eu fui pro um campeonato lá em Campinas. Eu não sei que campeonato que era, que dava o Procard. O primeiro trabalho que eu fiz com ele, eu já ganhei o cartão profissional. No primeiro já. Daí a gente ficou naquele impasse. Cara, será que eu pego o cartão profissional? Daí eu lembro que ele falou assim pra mim, Zama, a gente não vai pegar o cartão profissional. Porque assim, tu não tem condições de ir pra fora. Tu não tem nem o passaporte e tu também não tem um patrocínio. Lá fora as coisas são muito caras. Pra te se manter lá é diferente. Ele falou. Aí eu falei, tá bom, né? Se não dá, não dá. E mais uma vez, eu lembro que eu fui na igreja e o pastor falou assim, gente, eu tô fazendo uma campanha. Vocês pegam aqui um papel, escreve a carta pra Deus, o que vocês querem. E eu escrevi naquela carta tudo que eu queria. Falei, Deus, eu quero viver do meu esporte. Eu quero um patrocínio. Eu quero ir para fora do país. Pisar em outros lugares. Eu pedi para Deus uma pessoa que eu pudesse casar e que me acompanhasse. E fui bem específica para Deus, assim. Uma pessoa que gostasse do que eu vivesse. E que seguisse os mesmos princípios que eu, né? E falei pra ele, quero ter dinheiro pra fazer meu passaporte e quero ser top 1 do mundo. Eu botei ali, eu determinei, sabe? Sim. E orando e tal. E aí o Pacho falou assim pra mim, Zama, a gente não vai aceitar o cartão profissional, mas eu quero ver se tu deixa eu fazer um vídeo pro meu canal. Aí eu vou na tua casa, filmo a tua rotina na academia e tal. E aí abre portas pra patrocínio, né? Eu falei, pode vir, né? Aí ele veio, foi na academia e tal. E naquele dia, pra minha surpresa, foi o dia que ele trouxe ele tava na Integral ainda, ele falou assim, na verdade a gente tá aqui pra te entregar um contrato. E tu vai pisar fora do país e vai fazer o teu pro debut lá, porque a partir de hoje tu é atleta da Integral. Nessa época que entra o Norton, entra o Léo, que também foram as pessoas que agregaram muito, porque assim, quando tu vira profissional, tu precisa de um ambiente melhor para te treinar, com equipamentos melhores e tal. Ali na academia era bom, mas era uma academia que era meio limitada para mim, sabe? E eu tive essa oportunidade de entrar dentro da Overall, treinar com pessoas de alto nível, aquele espírito mesmo, sabe, do bodybuilder. Eu nunca tinha vivido isso e também sei que seria difícil pra mim. Então essa oportunidade, quando Deus me deu, assim, Deus me deu muita coisa boa, sabe? E uma delas foi essa, de poder estar ali com eles. Eu evoluí muito, cresci muito. Eles têm acompanhado o meu trabalho, né? Esses 4, eu botei o pé ali quando eles estavam botando as máquinas dentro da Overall. Então, assim, são 4 anos de evolução, que pra mim foram 4 anos de evolução pra mim, né? Que foi o começo ali que eu tive um primeiro patrocínio. E 4 anos de evolução da Overall também, que a gente tem caminhado junto, assim. Então foi um período de muita coisa boa, assim, sabe? Na minha vida. Nossa, deve ser uma emoção muito grande, né? A gente estava comentando até aqui em off em relação a como o Pacho tem esse espírito, esse grande coração, né? Ele não é só grande fisicamente, mas também é uma pessoa de um grande coração, uma pessoa que não faz só apenas o papel
que ele deve fazer, mas ele abraça como filhos, né? Como os próprios atletas dele se referem a ele como um grande pai, assim, que se preocupa de fato com a vida, né, dos seus atletas, e muito bacana de ver como Deus alinha as coisas, né, para os momentos certos. Eu tenho também, além de conhecer o Pacho, tenho o privilégio de conhecer o Norto aqui e dividir essa bancada com ele. Sei também do grande coração que ele tem e do grande incentivador que ele é, assim, para atletas, para pessoas que buscam essa mudança de vida, né? E com certeza faz toda a diferença estar num ambiente, digamos assim, profissional, né, onde tu eleva o sentido das coisas, além de tu ter todo o amparo, o próprio clima que se gera ali é diferente, né? Porque uma coisa é a pessoa que não conhece talvez o esporte ir na academia. Outra coisa é quando tu vive do esporte, tu ter um centro de treinamento, né? Um local onde de fato tenha toda a estrutura, né? Mas é muito bonito, né? Toda essa guinada até esse ponto. E daí, a partir daí, tu começou a treinar ali no overall e o Pacho começou a te preparar para os campeonatos internacionais. Isso. O período que eu treinei lá perto da minha casa, a academia que eu trabalhava, eu também conheci o Neto, que também era funcionário do Norton ali no overall. O Neto também foi uma pessoa muito importante na minha vida, porque ele era um instrutor, né? Tipo assim, ele não tinha muita noção, não conhecia o esporte também. E ele passou a ser meu treinador ali. Eu falei, cara, eu lembro que era um fim, faltava 5 dias para um meu primeiro campeonato. E eu falei assim, Neto, hoje faltam 5 dias pro campeonato e eu não sei como é que eu faço os treinos e tal. Ele falou assim, então eu vou te treinar. Se tu quiser, a partir de hoje eu vou ser teu treinador. Uhum. E ele me treinou aqueles dias e depois nunca mais parou. Então, assim, a gente teve uma caminhada também de 8 anos junto. Então, eu creio que o que eu vivo hoje também respingou em muita gente, sabe? Uhum. Eu creio que o Neto cresceu muito também a partir dali. Hoje, tanto que ele tá em São Paulo, sem né? Dúvida. Vivendo o sonho dele, né? Então, eu creio assim, às vezes tu tem um propósito que não serve só pra ti. Sim. Serve pra tocar pessoas, né? E fazer as pessoas irem pra longe, assim, né? Então, depois daquele período que eu entrei na overall, e outra coisa que eu quero falar também da overall, é que o legal dali é assim, ó, não importa se tu é gordinho, se tu é magrinho, se tu é bodybuilder ou não, todo mundo se sente bem ali, é um incentivo, sabe? Imagina, a pessoa tá ali pra emagrecer e tu entra lá e tu vê as pessoas treinando, lá é muita garra, é uma atmosfera diferente mesmo, sabe? Como é que eu posso dizer? Tu entra ali com força pra treinar, com vontade, com determinação, tu sai dali uma pessoa diferente. Então eu acho que esses ambientes são essenciais pra quem tá buscando uma mudança de vida, assim, sabe? Não digo só pro esporte, digo quero emagrecer, quero ter um corpo melhor, ali é um ambiente ideal. Então eu comecei a trabalhar com o Pacho, e eu lembro que eu fiz a minha primeira viagem internacional, foi para Bahamas, e quando eu cheguei lá, eu pude ver, assim, o quanto eu evoluí, e o quanto, tipo, a minha força de vontade, e Deus guiou meus caminhos, assim, porque assim, ó, quando que eu ia para Bahamas? Sim. Me diz. Quando? E outra coisa, quando eu falo assim, eu vim da faxina. Cara, a faxina é uma profissão excelente. Dá pra ganhar muito dinheiro. Por isso que eu digo, eu não falo como vitimismo. Só que é uma profissão que, com certeza, no meio do esporte, tu não vai ser vista, né? Porque tu vai estar lá limpando, tu vai estar lá, tu não tá ali puxando ferro, onde todo mundo te vê, ou... É diferente, entendeu? Batendo caixa de peixe lá também foi uma profissão muito boa, eu sou muito grata, porque dali que veio o sustento dos meus filhos. Na cozinha a mesma coisa. Só que tu sair desse ambiente, que é totalmente aleatório, daqui a pouco tu tá num palco lá em Bahamas. Sim. Sabe, assim, é uma transformação muito grande. Isso eu agradeço primeiramente a Deus e depois assim, ó, ao esforço e, tipo assim, ao discernimento que eu tive de aproveitar as oportunidades. Eu não colhi assim, tá difícil demais. Não, é muito pesado. Ou, não, vou ter que trabalhar em 2 empregos, cara, de manhã, de tarde eu não vou dar conta. Não, mas pra te ter as coisas, tu tem que fazer isso. Tem. A não ser que tu nasça herdeiro e ainda assim tu tem que trabalhar, mas assim, se tu quiser se movimentar o teu ambiente, tu precisa
trabalhar em 2 empregos, tu precisa acordar mais cedo, tu tem que fazer isso. Então, quando eu tava lá em Bahamas, eu pude ver que todo aquele meu esforço, que às vezes eu tava exausta, foi muito gratificante, sabe? Eu lembro que eu subi naquele campeonato e já fiquei em 3º lugar, com meninas que sobem no Olímpia. Então foi assim, pra mim foi demais. Eu lembro que dali eu já fui pra Portugal. Então assim, começou as coisas a acontecerem muito rápido, sabe? Em Portugal eu já fiquei em 2º lugar. E as coisas foram acontecendo e eu nunca desisti, sabe? Depois teve a dificuldade de conseguir o visto, que foi difícil pra mim, foi outra etapa. Então assim, a cada etapa, e até hoje, cada etapa que eu vivo, é como se a gente tivesse que matar um leão por dia. E eu Sim. sei que vai ser assim pra sempre. Você é top 1 do mundo? Sim, eu vou ser. Mas depois que você é top 1, ainda vai ter mais dificuldade. Mais dificuldade. Cada degrau que tu sobe, né? É uma dificuldade diferente que tu tem que vencer. Sim, são novas fases que Novas desbloqueiam fases, novos desafios, né? Mas por falar nessas viagens internacionais, né? Eu quero muito ouvir a história da viagem que vocês se conheceram aí. Como é que foi? Então, eu conheci o Alex pela internet. Eu gosto de responder todo mundo que conversa comigo ali. Eu acho que assim é uma forma das pessoas se sentirem mais próximas a mim, sabe? Então, eu faço questão de responder todo mundo. E aí o Alex, eu lembro que ele me deu um bom dia e perguntou como eu tava e a gente começou a conversar. E ele falou assim, nossa, como o teu inglês é bom. Eu falei, não, é o Google. Porque eu não falo inglês, daí expliquei pra ele que eu era atleta e tal. E dali a gente começou a ter uma comunhão muito boa, assim, a gente ficou se falando durante 6 meses. Namorando durante 6 meses. Daí ele falou assim, eu vou no teu campeonato no Rio de Janeiro. Pensei, cara, o cara não vai sair lá da Alemanha, né? Pra vir no meu campeonato, né? Falta menos de um mês, o cara não vai pegar e vai, vou no teu campeonato. Pensei, não vem, né? Cara, dito e feito. Chegou na quinta-feira da semana do meu campeonato, ele desceu no Rio de Janeiro. E foi muito legal, porque a gente já teve uma comunhão muito boa, assim, sabe? Parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. E também o esforço dele de aprender o idioma e outra cultura é muito diferente. Porque, assim, tu sair daqui e ir pra São Paulo pra conhecer alguém já é uma loucura. Sim. Imagina, Alemanha e Brasil. Então, assim, naquele momento ali eu pude ver que, cara, a coisa é séria mesmo. O cara ter vindo assim, né? Sem me conhecer. Então foi um período bom e ele falou assim, cara, eu vou voltar pra Alemanha e vou vir no teu aniversário, que é em outubro, daí eu posso ficar 1 semana. Aí cada dia ele mudava. Tá, mas eu posso ficar 2 semanas, posso ficar 1 mês. Aí ele falou, posso ficar até 3 meses. Aí eu falei, tá, então vem. Aí ele já veio com as malas e ficou. Fazem vai fazer 3 anos? 3 anos que a gente se conhece. Que a gente se conheceu. Que a gente tá junto, assim, né? E foi uma coisa muito boa, porque, assim, ele se adaptou ao meu ritmo de vida, né? Ele é o meu braço direito na minha profissão. O bom é que ele me ajuda, que ele fala vários idiomas, então quando eu vou pra fora, ele me ajuda bastante, assim, e eu tô aprendendo bastante coisa com ele também. E eu acho que o fato dele ele se jogar assim de coração, sabe? Eu acho que foi uma coisa muito de Deus, porque eu falei pra Deus, eu queria uma pessoa que tivesse do meu lado, que vivesse o que eu vivo, que me apoiasse, e ele é exatamente isso, assim, tipo, eu acordo todo dia com uma palavra de bênção, ele liberando uma palavra sobre a minha vida. Várias vezes eu falo pra ele, cara, eu tô muito exausta, tô muito cansada, quero parar. Ele falou, não, cara, vamos continuar, isso aqui é uma promessa, a gente tá junto, tô te ajudando. Então isso foi essencial pra mim, sabe? Acho que foi uma coisa que mudou muito na minha vida e agregou muito, assim, depois que ele chegou. Tanto no esporte quanto na minha vida pessoal. Sim. Foi muito bom. E tu morava onde na Alemanha, Bem no centro da Alemanha. É? Você que conhece alguma cidade de lá? Eu conheço Berlim. Tá lá no oeste. Tá perto de Colônia, Dortmund, sabe? Aham. Bem no centro da Alemanha. Sim. Cidade pequenininha. É? Mas era igual a Zama falou pra ela, como era um sonho, tipo, pisar fora do país pra qualquer alemão que tu fala, vou uma vez pro Brasil. Tá, fala, mas nunca vai. Sim.
E pra mim também. Um dia eu quero ir pro Rio, não sei o que, sabe? Que o alemão só conhece Rio de Janeiro, na verdade. Mas tu tinha alguma noção do Brasil ou tu tinha aquela visão como todo mundo estrangeira fala, que todo mundo tem, só assim? carnaval, samba e festa, sabe? E praia. Só Aham. isso. Mas como ela falou, eu me adaptei bem. Tipo, meus pais são da Romênia, sabe? Uhum. E, tipo, a comida, depois que ela viu também que ela competiu lá, a cultura é muito parecida, sabe? Então, por isso eu não sou alemão 100%, porque eu nasci lá, mas a minha família inteira é da Romênia, sabe? Uhum. E por isso eu acho que me adaptei bem com a cultura. É, com a os comida, romenos com são tudo. muito parecidos com os brasileiros. A cultura romena, assim, sabe? Uhum. Povo festeiro, assim, o povo mais calor Mais humano. caloroso, É, sim. exatamente. Eu percebi isso quando eu conheci o Alex. Você lembra exatamente quando foi Lá que no eu Rio, conheci? né? Foi no Rio? Foi no campeonato. Foi na tua primeira vinda, não foi? Isso. Eu queria contar essa parte da história com mais detalhe, porque para mim foi muito marcante, assim. Por quê? Porque quando eu conheci a Zama, eu tive uma conexão muito boa com ela e por isso que a gente tentou ajudar de toda a forma que a gente pôde, né? Porque a gente realmente se conectou como pessoas, não Sim. como empresa interessada num atleta, não foi nada disso. Até porque quando você começou, ninguém te conhecia, não era Sim, famosa nem sim. nada. Então a gente realmente se conectou. E daí, durante esses anos que a gente teve amizade ali e encontros diários com a Zama na academia, a gente se conectou mais ainda. E eu adquiri pela Zama um carinho muito especial, assim como se fosse o pai dela, entendeu? Uhum. Então eu me sinto hoje assim, até hoje ainda assim. E aí, quando eu soube do Alex, quando a Zama me contou, eu fiquei muito preocupado. Como se fosse o pai, tipo, o pai que vai conhecer o namorado da filha, entendeu? Então eu tava bem preocupado. E aí conheci você lá no Rio, que acho que foi a tua primeira vinda, né, pro Brasil. Foi. E de cara eu me conectei com o Alex assim, como se eu já o conhecesse também há, sei lá, anos, entendeu? A gente olha, não sei, talvez eu seja um pouco sensitivo, mas eu olhei no olho do Alex e falei, puta, que menino bom, né? Menino do bem, assim. Tipo, já me conectei e como ele tava chegando e ainda não falava nada em português, e eu falava inglês, eu consegui conversar com ele, Aham. né? Eu acho que talvez tenha sido a tua primeira conexão aqui, né? Foi. Só Com alguém eu que falei pra todo conseguia mundo que eu conversar, né? queria falar português. Eu tenho um baita orgulho disso, entendeu? De ter sido esse cara que te conheceu. E e você falou do caloroso ali, do pessoal da Noruega, que é um pouco mais caloroso. Noruega, é isso? Não, é Romênia. Romênia. É. Da Romênia, que é um pouco mais caloroso. E realmente, a gente se abraçou e no abraço eu já senti assim, putz, que cara É diferente. bacana, né? Aham, Carinhoso e tal. E aí a gente já se conectou, já viramos amigos. E ali a nossa conexão virou maior ainda, né? É. Ficou muito legal. Então, parabéns, né, pela coragem de ter vindo lá da Alemanha. Parabéns pelo carinho que você tem pela Zama, né, por tudo que você faz aí na história dela. Tenho certeza que você é muito mais do que o braço direito dela, É. né? Não é só o braço direito, acho que é tudo, é uma amizade primeiro, antes de tudo amizade, É né? verdade. Eu acho É uma mistura, assim, eu digo assim, é muito difícil, né, tu sair de um lugar onde tu tá acostumado, a cultura, a família, Meu Deus. né, e vir se adaptar em um lar, porque eu já tinha um lar formado, eu e os meus filhos, né, se adaptar, se conectar, entendeu? O começo é muito difícil, só que pra ele foi tudo muito fácil, eu acho que ele já veio com aquele coração voltado pra isso, é o que eu quero. E quando tu vem com o coração voltado pra isso, as coisas vão se encaixando, né? Então foi assim, foi tudo muito bom, assim, tanto ele com os meus filhos, a nossa convivência em casa é muito boa, sabe? A gente tem mesmo, igual o Norte falou, esse ciclo de amizade entre nós, a nossa família. E eu acho que era pra ser mesmo, que tudo veio pra agregar, sabe? Então foi muito bom. Tanto que acho que quando é pra ser, tu não tem medo, não tem dúvida, sabe? Sim. E nesses 6 meses que a gente namorou até a gente se encontrou a primeira vez, não tinha. E depois, quando eu falei que eu vou me mudar pra lá também, não. E assim, ó, ele tinha uma vida estabilizada, né? Ele tem a formação dele, ele é dentista, então ele tinha. Só que eu me formei em 2020. Trabalhei 1 ano. E eu falei, tô no começo ainda. Agora, se eu vou começar a trabalhar na Alemanha ou vou começar no Brasil, tanto faz pra mim. E Então, onde ele veio. Por isso. Aqui, aí ele fez pós em outra área, que é harmonização facial. Aí ele se encontrou porque era o que realmente ele gosta de fazer. que na Alemanha não tem como.
Então aqui abriu outras portas pra ele também, na área Sim. dele, sabe? Então isso foi muito legal, assim. Agregou os dois lados. Você falou que a Alemanha não tem isso. Pra dentista, não. Nossa. Dentista médico. não pode fazer harmonização, Não. né? Médico pode. Tipo, podia até 2010, eu acho, até minha mãe fez. Depois do que ela fez o curso, eles proibiram. Daí só... Tu vê, então era pra ser, né? Tu veio aqui no Brasil Eu conseguir... lembro quando a gente passava lá pelas ruas no Rio, Aham. eu via ó, harmonização facial, dentista, eu disse, meu Deus, mas pode aqui? E acho que foi aquele momento, eu lembro, sabe? Que a gente foi naquela praça onde Sim. uma mulher das bolsas. Eu acho que foi aquele momento que eu falei, acho que isso é pra mim. Ele chegou aqui e fez... Ó, Comecei após, acho que depois de uns 3 meses, eu cheguei depois aqui. de 3 meses tu chegou aqui. E o legal, assim, que as coisas são tão perfeitas que, tipo, o pai dele é médico do esporte. Uhum. Então, assim, eu precisava de um médico do esporte. O pai dele. Às vezes eu vou pra lá, faço os tratamentos. Então, assim, os campeonatos que são mais perto, os pais deles vão. Uhum. Então, assim, tudo se conectou, sabe? Sim. Eu acho que, assim, era pra ser a minha família ali, sabe? Uhum. Então foi muito legal, assim. Foi uma história bem inusitada, assim, por ser de internet, corre vários riscos e deu tudo certo. Sim. Deu tudo certo. Na verdade, é uma história, assim, digna de um roteiro de filme. É né? verdade. Pra falar do roteiro de filme, bater no... acho que foi no penúltimo dia, antes de eu ir embora, que eu pedi lá em casamento lá também, no Rio já. É É? verdade, não pediu em casamento no Rio. Na tua primeira vinda. Na primeira vinda. Porque 6 meses tu já sabe, tu fala com a pessoa 3, 4 horas por dia. Tu já sabe se ela é certa ou não. Então, Sim. vou esperar pra quê? Mais 1 ano, 2 anos? Eu sou sabe? mais assim, eu, né? Eu não. Eu não faria isso. Né? Eu sou mais. Eu sempre falo isso pra ele. Eu jamais faria isso. Tanto que eu fiquei assim 10 anos sozinha, porque sempre eu não pensei só em mim, né? Eu pensava também nos meus filhos. E também já tinha tido um relacionamento que não foi muito legal. Então a gente acaba sendo mais cautelosa, né? Cuidando e tal. Jamais faria isso. Se fosse pra ir pra... Nunca, eu não faria. Mesmo eu falo isso pra ele, eu não faria. Então, assim, ele realmente foi uma pessoa muito corajosa. Assim como eu também de colocá-lo dentro da minha casa, né? Sim. Mas eu também podia ser uma assassina, eu matava ele e ninguém ia saber de nada. Então, assim, foi risco pros dois lados. Então. Mas sabe, eu acho particularmente que essa questão do amor é algo que tu não procura, algo que ele te encontra. Então, quando Verdade. chega um momento, que nem quando eu conheci a minha esposa, nunca vou me esquecer, eu bem menos que tu, 300 quilômetros só de distância. Então, era bem pertinho. E eu não queria ir na viagem que eu fui para conhecer ela, daí todos, né, os acontecimentos me levaram forçadamente uma viagem de trabalho aí até a cidade dela. Nós éramos colegas de empresa, cada um cuidava, né, de uma parte. E eu tinha essa interlocução eu viajava para visitar todas as filiais da empresa e eu conheci ela. No momento que eu conheci ela, assim, eu soube que era ela. E era algo que eu não estava esperando, eu não estava naquele momento da minha vida buscando querer me amarrar, buscando comprometimento, mas tipo assim, me apaixonei e senti uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. 6 meses depois a gente estava casado e 20 anos depois estamos juntos até hoje. Legal. Então, quando é para acontecer, acontece. O amor nos encontra e é muito bonito, né? E é realmente uma coragem muito grande, né? Sair lá da Alemanha para vir pro Brasil, né? E assim, ó, os dois têm que fazer dar certo, né? Com Porque certeza. o casamento eu sempre falo pra ele, é um jogo de cintura, um cede daqui, um cede de lá, tem as indiferenças, tem, tipo assim, principalmente pra mim, muito tempo sozinha, 10 anos sozinha, tipo, ter outra pessoa contigo, o começo foi bem difícil, mas a gente vai se adaptando, a gente vai cedendo. Então, assim, ó, quando os dois querem, as coisas acontecem, né? Com certeza, até porque tu também tem a responsabilidade dos teus filhos, né? Afinal de Sim. contas, tu tá trazendo uma pessoa para dentro do teu lar que já tá estabelecido, né? Sim. E isso foi aceito, assim, tranquilo pelas crianças. Assim, eu sempre fui muito aberto com os meus filhos, né? Aham. E hoje eles já estão grandes, né? Eu tenho um de 17, um de 13. Mas eu sempre conversei muito com eles. E eles sentavam comigo e eles falavam assim, mãe, acho que tá na hora da mãe ter alguém. Eles sempre foram muito abertos a legal. isso, sabe? Eu acho que eles se sentiam assim, tipo, principalmente o mais velho. Ele sempre me ajudou muito em casa. Uhum. Eu lembro que ele ganhava a pensão, o pai dele dava a pensão, era pouco, assim. E eu sempre dava pra ele. Eu sempre ensinei ele. E ele ia lá no mercado e comprava tudo que faltava dentro de casa. Aí o que sobrava, ele falava pra mãe,
sobrou isso aqui. Eu falava, não, isso aqui tu pode ficar pra ti. Então eu sempre ensinei ele e sempre mostrei as dificuldades, assim. E eu sentia que ele tinha um peso, assim, nas costas, e assim, cara, eu tenho que ajudar minha mãe. Eu sou homem de casa, sabe? Tanto que eu notava que ele não saía muito de casa, ele sempre queria ficar perto de mim e tal. E um dia ele falou assim, mãe, eu acho que a mãe precisa ter alguém. Eu falei, acho que a mãe precisa ter alguém. E eu acho que quando eu falei pra eles assim, ó, a mãe encontrou alguém, eles ficaram tão tranquilos porque eles sempre souberam. Eu sempre falei pra eles, o dia que eu botar alguém dentro de casa, é porque é alguém que eu tenho muita certeza. Porque assim, eu sempre... Tipo assim, eles sempre foram prioridades, assim, eu cuidar deles, porque eles dependem de mim, né? E foi como se eu senti que foi como se ele tivesse tirado aquele peso, assim, de responsabilidade, assim, agora eu posso ser um adolescente, sabe? Eu sentia que ele tinha aquele peso de ser o homem da casa. Tipo assim, agora eu vou ser um adolescente. Tanto que quando o Alex chegou, ele falava, mãe, posso jogar bola com os amigos? Ele ia, ele saía, sabe? Começou a conhecer outros amigos, trazer ela em casa, então ele se sentiu mais leve. Então eu acho que foi o momento ideal, sabe? Talvez se eu tivesse ficado mais sozinha, talvez eu iria sobrecarregar muito ele e essa parte de adolescência e de infância tão bonita, ele não ia ter coragem de ter, porque ele tinha, tem que ficar ali do lado da minha mãe. Tem que ficar do lado da minha mãe. Hoje eles entendem assim, não, o homem da casa é o Alex. Tipo, eles respeitam muito o Alex, eles são muito amigos mesmo, sabe? Tipo, o meu filho menor é muito grudado com o Alex. Tipo, é o Alex pra tudo. Então eu vi que era a coisa certa. E eu acho que eles também tinham essa confiança em mim. Não, quando a mãe botar alguém dentro de casa, porque eu nunca botei ninguém dentro de casa, é porque é a pessoa certa. Então eles ficaram tranquilos. Tanto que o dia que o Alex chegou foi um dia, assim, que eles ficaram, né? Meio assim, sem ter assunto, sem ter o que falar. Depois tudo fluiu naturalmente. Entendeu? Naturalmente. Então foi maravilhoso. Que história linda. Foi. É incrível como é que você consegue falar isso sem se emocionar, sem chorar. Eu já teria chorado umas 10 vezes. O Alex é meio emotivo também. Tô segurando. Tá segurando. Mas é uma história muito legal. É como eu te Linda. falei no começo, eu tenho muito orgulho da minha história. Sim. Sabe por quê? Porque assim, eu não olho ela como assim, eu era uma coitada hoje. Não, eu sempre fui uma guerreira. Eu sempre fui uma mulher que sempre batalhou. Eu nunca aceitei, assim, que vida difícil, vou ficar trancada num quarto. Nunca aceitei isso. Cabeça boa, né? Mentalidade. Entendesse? Nunca. Eu acordava de manhã e falei, cara, por mais que seja um dia ruim, eu tenho que batalhar. Vamos pra cima. Ia e vencia aquele dia. Tinha dias muito bons, tinha dias ruins, mas eu tava lá. Sim. Entendeu? E hoje eu consigo lembrar de todos, nitidamente, de quase todos os dias que eu vivi. Porque eu realmente vivi intensamente todos os dias, tanto os bons quanto os ruins. Sim, mas na verdade a tua história é uma história de uma vencedora, e as vitórias, os vencedores sempre são feitos da resiliência de se levantar. Eu gosto muito, eu sempre falo isso em todo podcast, mas vou falar de novo, que é dos ensinamentos ali do Rocky Balboa. Eu pego aquilo ali como um mantra de vida, porque ele conseguiu resumir ali, né? Que não se trata do quão forte você bate, mas o quanto você aguenta apanhar e se levantar, apanhar e seguir em frente. Daí ele fala, é disso que os vencedores são feitos. E é justamente para isso, né? Vencedores é aquele que não importa o tempo, não importa a circunstância, ele não desiste, ele segue porque ele sabe que vai chegar lá. Um dia ou outro ele vai chegar lá. E eu queria já de antemão parabenizar, né, por todo o teu esforço, a tua resiliência, e a tua história é incrível. Eu sinceramente conhecia a parte da superação, mas ela é muito mais interessante que isso. Eu jamais iria saber que todo esse roteiro aqui, até já fico me oferecendo aqui para roteirizar o filme de vocês um dia, quando vocês quiserem fazer, porque é uma história muito rica, assim, e muito surpreendente em vários aspectos, né. Mas daí tu chegou ao teu ápice pessoal, né, tava com a tua família estabelecida, formada, e eu quero saber qual foi a emoção do teu ápice profissional, de estar subindo ao palco mais importante da tua vida pela primeira vez. Qual é que é o sentimento, o que se sente nesse momento? Cara, é um sentimento de gratidão. Eu lembrei agora que um dia eu fui trabalhar na cozinha, eu ainda não era do esporte, e eu vi um vídeo da Juliana Malacarne. E eu lembro naquele vídeo que ela tava falando que seria a última vez que ela ia competir. Ela tinha competido várias vezes, ela já tava cansada e ela queria ter um filho e tal.
E comecei a fuçar, assim, ver os outros vídeos, daí também vi, junto com ela, começou a aparecer Natália Coelho, essas pessoas, mas assim, eu nunca associei, ainda não tava naquele meio, elas são, né? E o dia que eu pisei no Olímpia, eu lembrei tanto desse vídeo, porque eu pensei assim, cara, eu vendo o vídeo dessas mulheres, Natália Coelho, a Natália Coelho, Sara, tinha Sara, e algumas que subiram comigo em Bahamas, tava todas no Olímpia, e eu tava subindo com elas. Eu pensei, cara, que coisa impressionante. Assim, ó, há uns 3 anos atrás, eu tava sentada na frente da cozinha, vendo um vídeo, esperando abrir pra entrar no serviço, e hoje eu tô aqui com elas. Tipo assim, algumas delas têm, agora quando eu subo no Olímpia, tem 8 anos de Olímpia. Eu tenho 8 anos que eu conheço o esporte. Nossa. Então, assim, é uma gratificação muito grande, assim, quando tu sobe, tu tá do lado delas e tu vê o quanto tu caminhou, porque as pessoas, ela tem noção ela tem, muitas vezes pensa assim, muita coisa não acontece na minha vida, parece que nada acontece, mas aí tu olha pra trás, olha o quanto tu já andou, cara. Sim. E naquela hora eu fiz realmente essa leitura, meu Deus, olha o quanto, porque eu pensava assim, meu Deus, será que um dia eu vou pisar no Olímpia? Não, mas é muito longe, né, Olímpia. Meu Deus, quando eu ainda não tinha ido pra fora do país, como que eu vou pra fora do país? Aí quando eu tava ali em cima eu pensei, cara, olha o quanto eu já andei, o quanto eu já percorri. E cara, era muito gratificante, porque quando eu tô em preparação, é tão sofrido que tem dia que eu penso assim, cara, eu não vou aguentar até o fim. Vou desistir, cara. É muito sofrimento, é muita renúncia, é muita fome, é muito cansaço físico, mental, não vou aguentar. Quando tu vê, tu tá no palco. Aí quando tu vê, tu tá no palco com as melhores do mundo. Aí quando tu vê, tu fica em top 3 do mundo. Cara, isso tu fica assim, ó. Aí tu pensa, cara, o trabalho duro vale a pena, cara. Com certeza. Vale a pena. Ali o não desistir vale a pena. Sim. E assim, ó, eu venho batendo na trave muito tempo, sabe? Os campeonatos que eu vou, fico top 2, top 1, tipo, fiquei top 3 o ano passado, ano retrasado no Olímpia, ano passado fiquei top 5, entre as top 5 do mundo. Então vou batendo na trave, e nunca desisto, cara. Volto pra casa, não, vou ter que fazer, onde que eu errei aqui? Vamos melhorar, vamos trabalhar. Resiliência. Quando tu vê, tu tá muito além do que tu imaginou. Até alcançar o objetivo. Depois, quando tu alcança o objetivo, eu sei que ainda vai ter mais uma estrada. Aí é manter o título. Sim. É mais trabalho. Sim, é aquilo que a gente estava falando anteriormente. Não se trata de tu vencer o teu adversário, se trata de tu superar a si mesmo. Porque o nosso maior adversário é nós, né? Então, quando a gente consegue superar isso, elevar essa régua, naturalmente a gente vai se qualificando frente aos demais, né? E assim, ó, quando tu tá em preparação, tu oscila muito, sabe? Tem dia que tu tá muito forte. E é realmente como o Norte falou, é aqui, ó. Tem dia que tu tá muito forte, teu corpo reage muito bem. Mas tem dia que tu tá muito fraco mentalmente. Aí tu tem que dar uma parada, uma descansada, botar a mente no lugar e vai pra cima de novo. Independente se eu esteja fraca ou forte, todo dia tem que fazer a mesma coisa. Todo dia. Os meus dias são iguais. Sim. Entendesse? Então tu tem que ter uma mente ali firme pra aguentar até o final. Uma curiosidade que eu tenho, que eu imagino que na tua primeira vez num palco de Olímpia, deve ter ficado bastante ansiosa, né? Deve bater um nervosismo muito grande, porque né, é o grande palco, né? Mas à medida que tu vai participando novamente, esse nervosismo, ele passa ou sempre está presente lá? É sempre aquela mesma sensação? Sempre está presente. Tipo assim, eu não fico nervosa no dia. Eu amo o palco. O palco é um lugar que eu me sinto muito, muito à vontade. E eu não fico nervosa lá em cima. Mas eu fico nervosa, assim, ansiosa um dia antes. Vai te batendo um frio na barriga, assim, sabe? E, nossa, eu vou subir lá no palco, vai ter muita gente. Também a cobrança, porque assim, tem muita gente, tem teus filhos, tem tua família te olhando, tem teus amigos, tem os patrocinadores, todo mundo, os holofortes é virado pra ti, então te dá um frio na barriga, né? Mas aí vem aquele tempo de trabalho feito,
quando tu bota pé lá em cima, tu só quer aproveitar aquele momento. Então lá é o lugar onde eu me sinto mais à vontade, assim, no palco, sabe? Eu me sinto bem em paz mesmo. Um dia antes ali me dá uma tensão, um frio na barriga, mas eu acho que é natural, né? Acho que todos se sente assim, sabe? Sim. Eu acho até porque no momento que tu perde isso, acho que não faz muito sentido, não faz né? muito sentido. Não tem mais o porquê, sabe? Bom, e tu é uma atleta, assim, que em pouquíssimo tempo chegou num patamar muito grande, né? E sabemos que em toda a carreira do atleta tem aquele momento, né? O ápice, assim, aquele momento, assim, de maturação do físico, aquele momento, assim, do seu esplendor. Como é que tu enxerga hoje a tua carreira em relação à tua colocação nesse momento? Onde é que tu te vê nos próximos anos e se tu tem um planejamento juntamente com o teu coach, juntamente com a tua equipe, de qual o planejamento traçado para chegar até esse objetivo aí de conquistar o mundo? Então, como eu sou nova no esporte, obviamente eu ainda não tenho a maturidade que algumas têm lá, que estão 8 anos só pisando no Olímpia. Então eu creio que é um trabalho de paciência, sabe? Porque quando tu quer acelerar, não dá certo. Então é um trabalho que eu faço com muita paciência. Tipo assim, eu acho que eu evoluí bastante, sabe, nos campeonatos. Esse ano passado eu tive um período bem difícil, assim, na finalização. Eu tive 3 campeonatos no ano passado. Os 2 campeonatos que eu fui, eu ganhei, que foi o Texas e o Tampa, então tava muito bom pra mim. E eu era uma das favoritas pra brigar entre os top 3 ali do Olímpia. Então é uma coisa assim muito inusitada, porque assim, chegou ali na quinta-feira eu comecei a ficar muito ruim do estômago, então tudo que eu comia me fazia mal. E o meu corpo não absorvia o carboidrato, eu fiquei retida, subi muito mal, assim, perto do que eu tava antes, sabe? E ainda assim fiquei entre as top 5. Entendeu? Então, assim, eu creio que pelo tempo de trabalho que eu fiz, tá entre as top 5 do mundo, já é um avanço muito grande, mas eu preciso ainda bater firme em cima dos pontos fracos, acertar bem a finalização, entendeu? Então, tudo isso aí tem um projeto, né? O Pacho tem um projeto em cima. Cada ano, cada preparação, ele monta um protocolo diferente, um projeto de caminhada. Tipo, esse ano mudou bastante coisa em relação da minha dieta, porque eu tive um problema de estômago, então a gente reverteu as coisas, tiramos o que me faz mal, o que eu não posso comer. Então, tudo assim, isso aí são programações que tem que ser feita para que eu chegue mais próximo, né, do top 1. Então, eu tenho certeza que esse ano a gente vai trabalhar com bastante coerência e rever o que precisa, né, mudar e trabalhar para chegar com o melhor físico possível e ganhar esse top 1, né? Eu creio que eu tô muito próximo disso. Como eu te disse, a gente vem de um tempo muito curto de palco, né, de experiência, para estar batendo entre as top 5 do mundo. Então, assim, o nosso potencial é muito grande e tenho certeza, eu tenho convicção, tá? Quando eu falo isso, não é soberba, eu tenho convicção que eu vou ser a top 1 do mundo. Isso eu carrego comigo, porque desde onde eu saí até onde eu tô, eu sei aonde eu quero chegar. Eu sempre fui uma pessoa muito focada, assim, em relação a onde que tu quer chegar. Talvez eu chegue, talvez não. Não, eu vou chegar. Entendeu? Talvez eu precise trilhar uns caminhos para ter maturidade. É como eu te falei, paciência, resiliência. Mas que eu vou chegar, eu vou. Então a gente tá no caminho, tá trabalhando, tenho certeza que a hora certa isso vai acontecer. Mas, Ama, eu queria tocar num ponto, que a tua história é uma história incrível e me chama muito a atenção na cultura aqui no Brasil, né? Porque o brasileiro, não somente no fisiculturismo, mas em todos os esportes, diferentemente de outros países, eu acho que o Alex pode nos falar um pouquinho a respeito disso também, valoriza muito o campeão. Mas não valoriza aquele atleta que vem ano após ano se destacando, que vem despontando no cenário. E eu acho que é importante a gente mudar um pouquinho essa nossa política, porque nós nunca vamos nos tornar uma potência do esporte se a gente não mudar um pouco esse pensamento, para que tenha mais incentivo, para que tenha mais recursos para os nossos atletas, que sabemos que não é fácil, que é uma rotina muito difícil, que vai muito investimento. E só o fato de tu estar no maior
palco, na maior competição do fisiculturismo, já é um grande feito. E eu acho que os nossos atletas têm que ser melhores reconhecidos e o público tem que ter esse senso de o que representa estar lá. Porque eu não sou atleta, né? Já tive um conhecimento próximo do fisiculturismo por já treinar com fisiculturistas, por ter convivência com atletas profissionais, com treinadores, e sei o quanto é difícil isso num aspecto amador. E eu não estou nem falando de competição, estou falando só para tu entrar no jogo, na brincadeira. E agora eu fico imaginando o grau que é de tu estar isso a nível profissional, em alto desempenho, com os maiores atletas do mundo representando o nosso país. Isso não é pouca coisa. E eu acho que precisa ter uma melhor valorização dos nossos atletas. Precisa sim. Eu acho que assim, principalmente na minha categoria. É uma categoria que aqui no Brasil ela não é tão valorizada, lá fora é muito valorizada. Eu creio também que é pela cultura, né? Porque assim, o brasileiro ele gosta mais, tipo, chama mais atenção aquele corpo de praia. Então a categoria wellness é muito forte aqui. Eu creio que é pela cultura também. Mas aqui no Brasil a gente tem muita atleta boa na minha categoria. Sabe, sim, são poucas, apontar no dedo. Eu acho que é umas 2 ou 3 que são patrocinadas por marcas grandes, assim, tipo eu. Que isso ajuda muita gente. Tipo a Max. A Max me ajuda muito em poder participar de campeonatos fora. Então, o que acontece? Aqui no Brasil tem só um campeonato que dá classificação para Olímpia. E são 30 atletas boas. As atletas do Brasil são boas, que não têm condições de ir para fora. Entendesse? Então, eu acho que devia abrir mais as portas, assim, para que elas tenham mais campeonato aqui, porque elas não têm patrocínio para ir para fora. Então, elas acabam o quê? Tendo aquela esperança, assim, aquele pensamento, cara, nunca vou pisar no Olímpia. Sim. Tanto que, assim, ó, quando eu vim do Olímpia, o Pacho falou assim, Zama, eu quero que tu participe do campeonato que vai ter ali em Juiz de Fora, que já dá vaga pro Olímpia, porque eu ainda não tenho vaga pro Olímpia. Falei, Pacho, se for obrigado pela marca, eu vou. Mas se eu puder escolher, eu não quero ir. Por quê? Porque aí eu vou tirar a vez de outras meninas que não vão ter condições de ir pra fora. Entendi. Elas não vão ter. Elas não têm um patrocínio que vá levar elas pra competir lá fora. E é caro. Se é caro aqui dentro, imagina lá fora. Sim. Então, assim, eu optei por não ir para que elas tivessem essa oportunidade. Entendesse? Tanto que a que ganhou é uma que não tem patrocínio, que vai pisar no Olímpia ano que vem e vai ter essa oportunidade. Cara, isso é muito gratificante. Sim. Porque muitas não vão ter. Isso é triste, isso desanima, entendesse? Então eu acho que devia olhar mais pro lado dessa categoria, assim, que tivesse pelo menos uns 2, 3 campeonatos no ano, que elas pudessem participar, porque atleta tem pra isso, entendesse? Atleta tem. Então acho que isso seria um ponto muito legal. Assim. Sim, falta dar visibilidade, dar condições para que esses talentos sejam vistos e que as marcas consigam também chegar até esses atletas para que elas tenham oportunidade, de estar representando o nosso país. E eu acho também que o público, pode ajudar muito, está engajando, está acompanhando essas atletas, está lá incentivando, está dando visibilidade e números, porque hoje a gente tem o poder nas nossas mãos, através das redes sociais, de impulsionar esses atletas e de fazer elas chegarem às empresas, se não seja num primeiro momento através do esporte, mas pelo menos através do poder de alcance que esses atletas têm de atrair esse público. Ou até mesmo as próprias atletas mesmo, né? Assim, se empoderar mais e mostrar mais o seu trabalho em rede social, porque a rede social é um canal muito aberto, onde o mundo inteiro vê. Sim. Entendeu? Então ali mostrar mais o seu conteúdo, e digo até por mim, sabe? Às vezes eu tenho muita dificuldade de fazer isso, mas por ser uma categoria que não é muito vista no Brasil, eu preciso fazer isso, eu preciso trabalhar a minha mídia, eu preciso estar sempre ali. Ó, a Zama tá ali, a Zama tá se preparando, entendesse? A gente precisa disso também, então eu acho que é de ambas as partes, assim, sabe? Tanto da atleta, porque é uma coisa que o Instagram ou qualquer plataforma é grátis. Então é só tu aparecer ali todo dia, falar, mostrar teu trabalho para ser vista, e também ter a oportunidade dos organizadores que tenham mais oportunidade de campeonato para elas aqui, sabe? Seria bom as duas partes, assim. Sim, vamos todos trabalhar, nos empenharmos aí para que a gente consiga mudar um pouco esse cenário.
Até porque é muito importante, né? O esporte, ele tem um poder não somente na competição, mas de mudar vidas, né? Eu, particularmente, tive a minha vida mudada, né? Minha história de vida, minha saúde através do esporte, onde eu consegui, né, fazer essa mudança de chave, né? Eu era ex-obeso, tinha um longo histórico de doenças, infartos, e consegui superar tudo isso através do esporte. Então, acho muito importante para as pessoas, é uma coisa que o Norton sempre prega também, né? Das pessoas estarem buscando atividade física, das pessoas estarem buscando uma dieta mais balanceada, né? Porque isso não serve apenas para quem quer competir, para atletas, mas isso daí deveria ser difundido para todas as pessoas, né? Para elas terem essa qualidade de vida. E tipo assim, ó, não é só para atleta e também não é só para estética, é realmente para saúde. Sim. Para que quando tu chegue lá nos seus 50, 60 anos, sabe, tu ainda possa ser ativo, tu ainda possa ser saudável, né? Tu possa curtir a tua família com uma certa saúde, né? Ser forte para estar ali no dia a dia. Porque assim, tu vê a maioria das pessoas que comem mal, se alimentam mal, são as pessoas que têm mais doença, depende de remédio, né? Tudo dói. Por quê? Porque não cuida do corpo. E é como eu te falei, quando eu comecei a fazer dieta, parecia que eu era errada, assim, por quê? Só que eu entendo também, porque eu já tive do outro lado, assim, eu não sabia o que era dieta, não sabia o que era comer bem, eu só comia. Uhum. Comia. E eu achava muito chato quando uma pessoa falava, ai, tô de dieta. Pô, tá de dieta? Come, cara. Tem que comer. Mas assim, ó, comer demais engorda. Sim. Comer demais fica doente. Se comer errado, fica doente. Então, assim, ó, tem que cuidar do corpo, da saúde. Entendeu? A alimentação não é só pra estética, é saúde mesmo. Pra ter uma vida longa, entendeu? Sim, até porque tudo começa como nós cuidamos do nosso corpo, né? Então, digamos assim, o nosso maior bem, a nossa maior ativa é a nossa saúde. Sem saúde, tu não faz nada, né? Então, as pessoas têm que mudar um pouco essa percepção. Mas, gente, o papo foi muito enriquecedor, eu confesso que me surpreendeu, eu já imaginava que a tua história era muito interessante, mas eu acho que ela é muito mais interessante do que eu poderia supor. Quero desejar para vocês todo o sucesso, eu tenho certeza de que tu vai voltar aqui nesse podcast como número 1 do mundo aí, pra gente estar falando desse novo capítulo na história de vocês. É uma história muito linda que vocês têm construído junto. Desejo para vocês todo o sucesso, toda a prosperidade, que todo o esforço, todo o trabalho de vocês seja recompensado. E vamos estar acompanhando, deixar também registrado as redes sociais de vocês para que o público venha estar te acompanhando de perto aí, cada campeonato, cada capítulo dessa vida. Eu já deixo a minha sugestão aqui para tu compartilhar um pouquinho mais das tuas histórias nas redes sociais. Tu é uma pessoa muito inspiradora, eu tenho certeza que tu tem muitas coisas além do esporte para compartilhar com o público, que tu vai estar impactando a vida dessas pessoas com toda essa tua resiliência, com toda essa tua garra, com todo esse teu exemplo de vida, né? Muito impressionante, né, Norton? Nossa, eu falei pra ela fora do ar, agora eu vou falar aqui valendo, que eu entrei hoje uma pessoa aqui nesse podcast, depois de ouvir a história dela, eu tô saindo outra pessoa. Eu me inspirei muito pela maneira como você contou e por alguns detalhes que eu não sabia também da história, mas realmente é muito inspirador. Que bom, eu fico feliz, agradeço a oportunidade e eu creio que o meu papel, assim, é contar a minha história. Eu conto ela todos os dias para quem quiser ouvir. Por quê? Porque é gratificante cada vez que eu escuto ela, sabe? Eu também me modifico, olho para mim e vejo, opa, tô reclamando demais. Opa, mas olha o tanto que eu mudei. Então, assim, qualquer pessoa pode mudar. Não tô falando de riqueza financeira. Tô falando de riqueza interior. Sabe? Sim. Não importa se tu é preto, branco, rico ou pobre, sabe? Se tu tem orientação de que tu tem que ter uma rotina, força de vontade, que a vida não é fácil mesmo, não é. Sabe? A vida é difícil, tu pode ter milhões, tu vai ter uma dificuldade. Então assim, a partir do momento que tu consegue mudar a tua mente, ter rotina, botar no lugar as coisas, tem certeza que tudo dá certo. Eu sou prova disso. Quando eu vejo que eu tô saindo dos trilhos, eu lembro de onde eu vim e o que Deus fez na minha vida, e é assim que eu quero continuar, sempre lembrando de onde eu vim, para eu ter certeza que as coisas podem acontecer, basta tu se dedicar e confiar. Então quero agradecer vocês pela oportunidade, agradecer ao Norton por tudo que ele faz por mim, porque eu sempre agradeço o Norton e ele fala assim, capaz, imagina, tu é de casa, só que ele não tem a noção
de quão a diferença que faz a ajuda que tu me deu e que tu vem me dando. Eu sou muito grata. E se tem uma coisa que eu guardo comigo, eu acho que é a coisa mais preciosa da vida, é a gratidão. Gratidão. Sabe por quê? Porque ninguém é obrigado a fazer nada por ninguém. Então tu tem que ser grata. Pode ser um máximo ou um mínimo de coisa. Tem que ser grata. Então eu sou muito grata. Sempre falo isso pra ele. Sou grata mesmo por eu ter a oportunidade que eu vou sair daqui e vou ter uma academia boa pra treinar. Que os meus desempenhos, o meu corpo o ano inteiro é formado ali dentro. Então como que eu não vou ser grata? Então sou muito grato por ele ter olhado pra mim, olhado pra minha história e como ele falou, olhou pra mim como pessoa, sabe? Sim. E vem me dar dessa mão aí, te agradeço pela oportunidade, tu e a tua esposa, e sempre que precisar é só chamar que a gente vai estar aqui com vocês. Obrigado. Com certeza que chamaremos vocês em outras oportunidades. E antes de encerrar, eu gostaria de estar te presenteando, não fisicamente aqui, mas vou estar encaminhando para ti. Eu já falei em off aqui para vou estar pegando a tua numeração e tu vai escolher a tua cor personalizada da sapatilha da Fiber, que tem uma excelente tecnologia. Tenho certeza que ela vai estar contribuindo aí com teus treinos. Certeza. É um produto aí de grande qualidade. Eu acho que vai somar um pouco aí no teu... Desde já fico grata e vai ser muito bem utilizada, pode ter certeza. Então tá, gente, mais uma vez, muito obrigado. Queria agradecer também vocês por terem acompanhado mais esse episódio. Se você está assistindo o nosso conteúdo através dos canais da Horsepower Pro, você pode também seguir o Hora da Mudança, vou estar deixando linkado aí. Também fica o convite para você estar seguindo as redes do Norton, também da Overall Academia, melhor academia de Balneário Camboriú, uma das mais completas. E também vai estar seguindo os perfis aí da Zama, está seguindo o perfil do Alex também. E nos vemos num próximo episódio. Tudo de bom para vocês. Até mais.